pregar para você sobre a igreja de Tiatira. Eu preguei na mensagem passada sobre a igreja de Pérgamo, diz a palavra do Senhor. E a igreja de Pérgamo tem o mesmo basicamente sentido com a igreja de Tiatira. Por quê? Porque ali onde era liberal, as pessoas se dobravam aos falsos deuses, à idolatria, às imoralidades, praticando tudo que não prestava. Mas Jesus sempre exaltando aquela igreja, tanto a de Pérgamo como a de Tiatira, que hoje eu vou ler, que vinha arrependimento. E hoje eu vou ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Diz assim, a carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho do Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, contra a tolerância, que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se profetiza, e não somente ensina, mas seduz os meus servos à prática, à prostituição, a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dele, pois, tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a posto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que elas incitam. Matarei os seus filhos e todas as igrejas. Conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. A palavra de Deus, ela não fala hoje sobre a igreja de Tiatira. A palavra de Deus nos diz que João, ele estava preso na ilha de Pátmos, que ele também escreveu a carta enviada à igreja de Tiatira. Ele estava preso na ilha de Pátmos, e diz a palavra do Senhor que ele escreveu essa carta à igreja de Tiatira. Tiatira ficava localizada no extremo do Oriente, das outras cidades ciladas registrada em Apocalipse, com uma porta de entrada para a Ásia. Diz a palavra do Senhor que essa igreja de Tiatira ficava no extremo do Oriente, que diz na palavra do Senhor, citada em Apocalipse, e uma porta de entrada para a Ásia Menor. O nome Tiatira tem um sentido de sacrifício contínuo. Havia um grande templo em honra ao deus Sol, Apolo. Ali, como eu já falei, o povo ali vivia na idolatria, adorando um deus, diz a palavra do Senhor, Sol, Apolo. E diz a palavra do Senhor, vivia em várias coisas praticadas aí da carne. E diz a palavra do Senhor assim, talvez seja por isso que Jesus, ao apresentar para aquela igreja, diz: eu sou aquele que tenho os olhos como fogo e os pés como de um bronze. Se refere, Jesus estava falando em quê? Se refere à indústria principal daquela cidade, que era de instrumento de bronze e de cobre. Eu creio que foi por isso que Jesus disse, só que Jesus disse, aquele povo adorava ali aquele instrumento, né? Diz a palavra do Senhor, mas nós devemos adorar somente um Deus. Esses olhos de fogo e o pés como de bronze, Jesus se refere em quê? Ou seja, Jesus é maior em tudo. Jesus, ele não quer que nós adoremos nem um ídolo, nem uma estátua, nem de bronze. Diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele quer totalmente que a gente adore a Deus. Ele, aquele povo adorava, diz a palavra do Senhor, um Deus de bronze ou de cobre. Mas nós, como Jesus, ele falou, nós temos que adorar somente Jesus, que é o maior em tudo em nossas vidas. E diz mais assim, em Tiatira também fabricava tecidos, especialmente em vermelho e púrpura. Diz a palavra do Senhor. O pecado de Tiatira era aceitar o pecado na igreja, a idolatria ou deuses pagãos.
E diz a palavra do Senhor, era o maior pecado da igreja, era isso, que eles adoravam o Deus pagão e a idolatria. E Jesus sempre advertindo que eles venham se arrepender dos seus pecados. E diz assim a palavra do Senhor, na igreja cheia de idolatria, cheia de falsos deuses. E diz a palavra do Senhor que ali naquela igreja de Tiatira tinha uma falsa profetisa com nome, não sei se era verdadeiramente Jezabel ou se era uma mulher como ela. Mas a palavra de Deus nos diz, existia naquela igreja uma mulher, uma princesa chamada Jezabel, mulher do rei Acabe. A palavra de Deus nos diz, ela profetizava, ela falava da palavra de Deus, e diz a palavra do Senhor, ela levava os profetas, né? Muitos só eram perseguidos, levaram à morte, perseguia muito homens de Deus, fazia os homens de Deus que não estavam verdadeiramente na presença de Deus se prostituir com ela. E diz a palavra do Senhor assim, ela era esposa do rei Acabe, se dizia profetisa, e perseguia os profetas, e diz a palavra do Senhor, e prejudicava a obra de Deus. Sua maior obra dentro da casa de Deus era prejudicar a obra de Deus e levar os homens à prostituição. Quantos homens de Deus se prostituíram com ela e caíram com essa princesa Jezabel, esposa do rei Acabe. Diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, há uma mulher no livro de Apocalipse, simboliza a igreja, a esposa do Cordeiro. Existe uma mulher no livro de Apocalipse que diz a palavra do Senhor, que ela é a esposa do Cordeiro, mas Jezabel não. Jezabel, diz a palavra do Senhor, diz assim, ó, mas Jezabel simboliza as falsas igrejas. Essa mulher descrita no livro de Apocalipse, ela é a noiva do Cordeiro, e a Jezabel não, ela é a falsa igreja, diz a palavra do Senhor. E diz mais assim, relatando também uma igreja, e diz mais, a igreja de Tiatira era uma igreja relaxada, era uma igreja também sem compromisso com a obra de Deus. Isso, e na palavra de Deus, essa igreja de Tiatira, diz a palavra do Senhor, ela não tinha compromisso com a obra de Deus, ela era relaxada, eles não tinham foco na palavra de Deus, eles queriam o quê? Viver na prostituição, viver adorando falsos deuses, viver adorando uma mulher que era Jezabel, que falsa profetizava, e diz a palavra do Senhor, ela profetizava coisas mentirosas, mas diz a palavra do Senhor assim, que Jesus nos adverte fazendo, e diz a palavra do Senhor, fazendo eventos sem doutrinar a igreja. Ali aquela mulher, ela fazia vários eventos sem doutrina dentro da casa de Deus, e levando hoje para nós, diz a palavra do Senhor, assim como a igreja de Pérgamo, assim como a igreja de Tiatira viveu numa vida de idolatria, diz a palavra do Senhor. Só que a igreja de Pérgamo tinha um pastor, diz a palavra do Senhor, Antipas, onde ele era um homem de Deus, diz a palavra do Senhor. Ele era um homem usado por Deus, ele era um homem que fazia a vontade de Deus, ele era um homem que ele buscava a presença do Senhor, e ele era um homem que, diz a palavra do Senhor, foi por isso que Jesus disse um homem fiel. E na igreja de Tiatira tinha uma mulher também com o nome Jezabel, aonde ela levava os homens à prostituição, falsa profetisa, mentirosa, e ali aquela igreja não tinha um homem de compromisso com Deus, eles queriam viver de qualquer jeito. E hoje em dia, quantas igrejas querem viver de qualquer jeito? Quantas igrejas querem viver em números? Quantas igrejas só querem fazer número, mas não querem ter um compromisso com a palavra? Diz a palavra do Senhor, e que nós possamos viver uma vida com Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E diz a palavra do Senhor que o nosso Senhor Jesus, Ele é a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o Jeová Jireh, o Todo-Poderoso. E que essas duas igrejas, Pérgamo e Tiatira, viviam na idolatria, mas Deus sempre advertia aquela igreja a se arrepender dos seus maus caminhos. E nesse momento eu digo para você que está afastado da presença de Deus,
se arrependa do mau caminho, se arrependa das idolatrias, se arrependa das suas prostituição e tenha o foco em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa brilhante estrela da manhã, e eu deixo essa palavra nesse momento.